Você sabe o significado da palavra cunhã? Pesquisando na internet, encontrei vários significados que mudam de acordo com a região. Em alguns locais, cunhã é mulher jovem ou mestiça. Em outros, é um termo pejorativo. Mas aqui no Ceará, as cunhãs são mulheres antenadas, competentes, que fazem um jornalismo independente com muita responsabilidade e bom humor. Quer saber mais? Entra na roda com a gente. Cidade em chamas nos dá o alerta e o homem precisa rever os seus planos. O mundo em guerra, a paz esquecido, o amor corrompido por interesses vazios. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando Roda de Mulheres com um canto maravilhoso de Thalita Luz. E estamos recebendo também as cunhãs Inês Aparecida, Ébeli Rebouças e Camila Fernandes. Sejam bem-vindas, meninas. É um grande prazer receber vocês aqui, né? E falando que essas meninas maravilhosas, a Inês, a Ébeli e a Camila, elas são jornalistas do podcast As Cunhãs e recentemente concorreram ao troféu Mulher Imprensa, com feras como os podcasts Café da Manhã, da Folha de São Paulo, Crime e Castigo, da revista Piauí, O Assunto, do Globo e Rádio Sumaúma, da Sumaúma Jornalismo, que ficou em primeiro lugar. As Cunhãs em segundo lugar, mais um segundo lugar com gostinho de primeiro, não é verdade, meninas? Olha, Alana, obrigada por ter convidado a gente aqui. A gente fica super feliz de estar nesse espaço que é voltado para as mulheres, né? O nosso podcast é sobre política, mas só mulherada falando, né? Uhum. E de fato foi muito surpreendente a gente ter surgido nesse prêmio. A gente nem esperava nada disso, porque foi uma indicação que veio de fora, lá do pessoal de São Paulo, que promove o prêmio. Eles primeiro se reuniram para escolher 5 finalistas de várias categorias e nós ficamos entre 5 finalistas na categoria podcast. E, no fim, foi votação popular, as pessoas iam lá, ouvintes, né, iam lá e votavam. E a gente quase ganhou. Eu devo confessar que eu fui uma das que votou. Mas foi muito emocionante, realmente, né? Foi, como você disse, foi um gosto assim, de vitória. Primeiro, quando a gente viu que estávamos entre os 5 que estavam concorrendo. A Camila viu por coincidência. Foi procurar outra coisa. Quando viu lá concorrentes a podcast e tal, jornalismo. Quando a Camila viu, nós. Foi um susto. Parece que já fazia uns 2 ou 3 dias que a gente estava lá nessa lista e ninguém sabia. Gente, que maravilha. É reconhecimento de um trabalho, né? Foi um susto. É um susto. Não, a gente morre de vergonha, mas ao mesmo tempo de orgulho, né? Porque a gente começou do zero, né? Já foi em 2020, né? Mais de 2020, né? Num período assim bem problemático, né? Tanto na política quanto em termos de saúde pública, né? Que nós estávamos passando por uma pandemia. Como foi esse começo de vocês? A gente estava nesse clima, né? Assustados, em casa, preocupados e, ao mesmo tempo, ninguém podia sair, ninguém podia fazer muita coisa fora de casa. E a Camila, que é a mais inquieta, né? O jeito dela, você já vê que é a mais inquieta. Ela tinha me mandado uma mensagem chamando para fazer. Inicialmente, tinha uma ideia de fazer um programa de rádio. A gente estava querendo ver alguma coisa em parceria com a Rádio Universitária, mas acabou que não andou. E com a pandemia surgiu essa ideia de fazer um podcast. O que é que a gente entendia de podcast? Zero. Nada. Mas a Camila tinha a ideia de juntar nós 3, né? A gente já tinha trabalhado juntas, conhecíamos a Inês com esse jeitão dela, que é o nosso alívio cômico da política. E aí a gente começou a conversar. Eu dei uma resistida no início, mas falei com a Inês. Inês, mulher, a Camila quer fazer uma arrumação aí, tu topa? Ela,
Topo. Não quis nem saber direito o que era. Pensava que era o quê? raio de arrumação era essa. Mas era uma arrumação, então vamos lá. E ela achou logo que era o quê? Né? Diz aí o que é que tu achava que era arrumação. Bora fazer arrumação, pandemia, era abril de 2020. Bora fazer arrumação, a Camila quer fazer. Eu pensei que era ir para Brasília e dar uma surra no homem que era presidente. Eu já topei. Já topou. Mas não, era um podcast. Era só um podcast. E era surra verbal, né? A gente poder falar mal, né? Do que a gente estava ouvindo de errado, a gente poder comentar o que estava acontecendo na política local também, que a gente sentia falta de ver mais, né? E principalmente de ver mulheres falando disso. A gente sentia falta, né? Agora, eu acho também, Ilana, que foi uma vantagem a gente começar durante a pandemia, porque houve muito engajamento. Ou seja, as pessoas também, como nós, as pessoas também não estavam saindo. Eu acho que foi muita gente se voltou para podcast, sabia? Foi num período bom, Foi né? num período bom para a gente. Foi eu isso, acho. teve isso, né? As pessoas ávidas por conhecer coisa nova, se distrair. Eu acho que teve... o ano eleitoral também gerou muito assunto para a gente, porque você tinha pandemia, né? Tinha um governo federal que o noticiário estava todo muito nacionalizado. A gente ligava a TV, era nacional. Era o governo Bolsonaro, era pandemia, não sei o quê. E a gente queria aproveitar que a gente estava no ano eleitoral, de eleições municipais. E, galera, bora. Assunto não vai faltar. Tinha essa coisa de juntar 3 mulheres mesmo, né? Num ambiente que ainda é muito masculino. Tem muitas mulheres crescendo no jornalismo político, mas ainda é dominado mesmo pelos meninos, pelos homens. E aí a gente... Acho que foi um conjunto de circunstâncias, né? Mas vocês sofreram por isso, pelo fato de ser mulher, os haters? E não só isso, né? Porque tem uma posição assim de progressista também, né? Não, eu acho que a gente, pelo contrário, a gente não só não sofreu por ser mulher nesse ponto, né? Pelo contrário, muita gente se sentiu contemplada, né, de estar ouvindo mulheres falar sobre política aqui cearense, né, especificamente. Começamos, inclusive, a gerar uma certa pressão em veículos de comunicação locais, né, aqui do Ceará, que faziam, por exemplo, vamos fazer uma entrevista com um candidato, né? E aí só colocavam jornalistas homens. Aí começaram a marcar a gente, assim, todo mundo começou, cadê o jornalista mulher para participar? Cadê as cunhãs aí? E aí começou, veículos aqui do Ceará, virou referência, né? Começaram a se sentir pressionados a também colocar mulheres, que eles tem jornalistas mulheres em todos os veículos de comunicação, estamos em todos os cantos, né? Fazemos em todas as áreas, no esporte, na política, em cidades, cobrindo polícia, tem tudo, né? Então, é só querer, é só ter essa iniciativa. E eu acho que foi muito positivo. Agora, hater a gente tem, mas assim, os haters até meio fraquinho, né? A gente acha até bom quando surge algum... Menina, só voltando um pouquinho, falo já dos haters. Voltando um pouquinho, negócio de mulher, aqui a própria TVC, em 2020, programou entrevistas com... Aliás, 2022, desculpa, programou entrevista com os governadores, os candidatos a governador, e cada noite vinha uma de nós. Nós 3 entrevistamos os candidatos a governador. Eu caí para o Roberto Cláudio. Sim. Aí a Evelyn foi o Capitão Wagner. Capitão Wagner. Gente, eu entrevistei o Mano. Entrevistou o campeão. Depois que seria o vencedor. Agora, os haters. Meninos, os haters vêm besta. Aí teve um que mandou a gente lavar roupa. Agora, eu acho o seguinte, que a gente não bota para frente essa raiva, porque a gente não responde assim grosseiramente, nem tá ligando, nem eu, pelo menos, não sei se eu não. A chamaram a gente de fedorenta. Vocês respondem, né? Às vezes a gente nem responde. Não, a gente só faz assim. Nesse dia foi até ao vivo, vamos lavar as roupas. Digo, menina, eu lavo as cuecas do meu marido. Mentira. Gente, com esse humor da Inês, a Inês, ela teve até uma história da Inês, que ela perguntou para um presidente se ele estava comido, se ele podia falar comido. Foi um lápis, né? Foi um lápis. Comido o senhor fala, né? O senhor comido fala, mas eu ia perguntar se ele tinha almoçado, tá entendendo? Tá. Foi assim. A gente que É o jeito do cearense falar que acaba confundindo muito, né? As meninas também, ninguém se zanga. Vocês se zangam com os Com haters? Não. Só esse negócio de fedorenta. O que seriam os menina, eu haters me banho mesmo? de perfume quando eu vou gravar. São essas mensagens de ódio, de não sei que eles ficam colocando dentro das postagens que Instagram, você Porque faz. assim, você fala de política, futebol, religião, é certeza que vai ter um lado que vai gostar e aplaudir, vai ter outro lado que vai odiar. Sim. E quem odeia hoje em dia nas redes sociais está se sentindo no direito de ficar xingando. Isso é muito comum, né? Assim, a lógica das redes sociais é essa, infelizmente. Aí a gente, de fato, assim, se a gente for fazer
o que a gente faz, né? Esperando só ser aplaudido, não vai acontecer, verdade. isso não existe. Não, e tem existe. outra questão, né? A gente fala sobre uma perspectiva clara de esquerda. A gente tem um viés, né? Somos 3 jornalistas, mas a gente está num canal de mídia alternativa, né? Um espaço que é nosso, então a gente se permite se posicionar com muito mais tranquilidade e falar com esse bom humor, com coloquialidade mesmo. Então a gente fala para uma bolha, né? Quando a gente começa a ver haters entrando no nosso espaço, dá até eita, a gente deu uma furadinha na bolha, né? Porque tem mais gente ouvindo, não, mas tem mais gente ouvindo. isso significa que vocês são sucesso. Se Porque incomodou, se né? tá incomodando, Não, é porque está chegando não longe, deixa né? de gerar um lisonjeio. É. Saber que não é só a bolha que está escutando. E a gente já recebeu muita... Porque tem uma diferença entre a crítica, claro, e a Isso. mensagem de ódio, né? A gente já foi atacado, digamos assim, claro que com outro tom, inclusive dentro do campo mesmo da esquerda, sabe? Tem gente que não gosta do que a gente fala, é do jogo, e perde um pouco o tom, às vezes, né? Isso é rede social. Mas você fala em relação a machismo ou não? Não, em relação a machismo, tirando um comentário ou outro desse que zero incomoda, de vamos arrumar roupa para lavar. Acho que pelo contrário, a gente se surpreendeu positivamente, porque a gente tinha um medo, sobretudo em relação ao nome do podcast, né, As Cunhãs, que tem um significado pejorativo no vocabulário cearense. A gente morria de medo, né, de ligar para uma fonte. Ei, fulana, que é Ebeli do podcast As Cunhãs. Era tipo uma vergonhazinha, né? Que foi a gente que inventou o nome, mas era uma vergonhazinha, né? Pelo contrário. Mas eu acho divertido, Oi, senador. eu achei muito Oi, uma sacada senador, bem legal. estamos aqui ligando aqui. Então, assim, fosse secretária, olha, diga que é a cunha. Mas, menino, hoje em dia, acho legal é quando os políticos falam o nome da gente. É demais. Olha, demais. adoro, muito obrigado por estar aqui participando com As Cunhãs. Eles dizem tão assim, sabe? Já virou 3 anos, Já né? chegam, reconhecem pelo podcast totalmente. Totalmente. Assim, E chamam pelo na menos rua aqui, a gente, local, As Cunhãs. local, os políticos, né? Que são as nossas fontes principais, todos assim, aceitaram e gostam. E tá tudo bem. Pronto. Tem uns que não gostam também, mas tudo bem. Mas reconhecendo o nosso podcast. Mas todo a Ebre mundo. falou que até no campo da esquerda é o seguinte, a gente se assume como esquerdo progressista, digamos assim, mas não por isso fecha os olhos para tudo, não. Não. Certo? Por exemplo, o episódio de amanhã, tá várias críticas ao povo que é desse campo, né? Da esquerda. A gente também faz crítica, né? Não é assim, Não é robô. gado, não. Gente, mas a crítica, ela é importante, porque a crítica não significa que você queira derrubar alguém, mas que você queira que alguma coisa melhore. Com certeza. Né? Então, assim, não é que você está sendo contra, as pessoas têm uma ideia meio equivocada, né, de que é uma crítica. Quando ela ela pode ajudar e muito, né? Mas o problema também da polarização muito acirrada que a gente estava vivendo, né? Porque parece assim, ou você é a favor ou contra. Então, ou você ama ou você odeia. Então, se você, tipo, votamos no Lula para presidente e tudo, aí parece assim, se você não falar 100% do tempo bem do governo Lula, então você está contra o Lula? Não, peraí, não é assim. Né? Tem que superar essa etapa. Acontece muito essa questão do fanatismo, né? Então, aquela coisa, eu sou PT, ou eu sou Bolsonaro, aquela coisa muito extrema. E aí as pessoas esquecem que além de ser o presidente que a gente gosta, mas também ele é humano, né? E tem todo um processo de que ele tá ali tentando, né? Não existe só ele lá, né? Tem vários... E vai errar, eventualmente vai errar. Acontece que a extrema-direita, você não tinha isso não era visível, né? A galera se uniu ali. A galera se uniu e não tinha lugar para crítica, não. Era bora junto. Depois, acho que as divisões internas começaram a ficar um pouco mais nítidas, mas por muito tempo, essa coisa de se criticar, de ter crítica interna, isso era entre a gente, esquerda. Eles lá não... Eles se protegeram, né? O pessoal da direita então, se protegia. Vocês têm opinião assim formada, ou já fizeram alguma análise assim, de avaliação desse momento, dessa polarização, como é que chegamos até aqui? Ai, gente, é tão multifatorial, né? Eu acho que desde 2013 eu acho que daria um episódio inteiro. Eu posso até introduzir aqui, mas a gente pode... Sim. A Ebeli estuda, inclusive, um pouco mais o bolsonarismo, assim, comunicação relacionada a isso, né? Assim, primeiro, multifatorial. São vários motivos pelos quais a gente chegou nesse extremismo absurdo. Mas eu acho que isso começou
a aflorar com aquele discurso antipolítica, né, de ódio à política, de negação à política, das jornadas de junho de 2013. Eu acho que ali você tem uma semente. Alguns falam que pode ter sido anterior, mas eu acho que ali você tem um marco. Porque vocês lembram, né? Tinham aqueles movimentos de rua, os black blocs, que eram... que surgiu por causa da passagem também? Dos 20 centavos. Começou pela passagem. Era aquela passagem, 20 centavos. Começou por isso. Mas tinha também a Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações. Copa das Tinha uma insatisfação em relação às 2014. obras da Copa. Enfim, aí juntou com... Que generalizou para uma antipolítica, né? Para uma antipolítica. Nas manifestações, bandeira de partido era rechaçada, não queriam que levantasse. Então, você começou a criar um cenário de antipolítica, de raiva à política, que... Bom, aí você junta rede social, você junta financiamento internacional, né, para a criação de um movimento de extrema-direita. Isso deu um discurso as redes de sociais extremismo. Começaram a ganhar mais, né? Você teve mais um força, boom né? aí, né? E Aí pode você ser tem também... alguém que... Pode ser também, Ébeli, eu não sei. Aí você que está estudando, seria até bom que você colocasse assim, o Partido Progressista, depois que assumiu um Partido Progressista, muitas, por exemplo, questões como a questão LGBT, como a questão da mulher mesmo, a questão do racismo, foram questões que ganharam voz e que ganharam vez e que ganharam políticas públicas mais eficientes. Então, assim, isso pode ter incomodado alguma parcela da sociedade que, de uma certa forma, sempre existiu, porque eu acredito que essas pessoas elas não estão aí de hoje, elas sempre existiram. Mas que esses movimentos incomodavam, elas não poderiam falar naquela época, então elas se calariam. Mas hoje, como elas encontraram uma voz ressonante, uma voz, isso aí não pode ter sido boom também? Eu acho que faz parte total, assim. Tem uma geração e um grupo da elite política, né, homens brancos, que se sentiram de fato ameaçados com essas visões mais progressistas que começaram a ter espaço realmente. Isso não foi só no Brasil, né? Assim, esse movimento do cidadão de bem que surgiu aqui no Brasil, quem é o cidadão de bem? É o cidadão hétero, é o cidadão em geral, né, branco. Claro que depois outras camadas da população foram aderindo, porque o discurso não é só esse, o discurso é da antipolítica, é da política não presta, a política é corrupta, mas essa parte cultural, identitária, também faz parte. Por isso que eu disse que é multifatorial, são muitos elementos. E essa questão, né, do cidadão de bem, que aqui no Brasil é o cidadão de bem, nos Estados Unidos foi o discurso anti-imigrante. Essa questão sociocultural, ela tem tudo a ver. Minorias, né, que foram ganhando espaço. Cidadão de bem, homem de família. Né, o cidadão de bem engloba muita coisa. Tem que ser casado, os filhinhos direitinho, né? Nem presta, né? A maioria, né? Esse movimento, a Inês lembra bem. Começou um movimento assim, meio assim, na época da ditadura, em 64, foi exatamente com a família, propriedade, família, mesmo. Tradição, família e propriedade. Ela é famosa TFP, que o pessoal sai com as bandeiras, com a cruz vermelha, fazendo... Era luta pela coisa. família. Sempre teve, sempre quando esse pessoal dessa linha, sempre é pela família, pelo Deus, né? O pobrezinho de Deus. Marilé. Agora mesmo a senhora que foi a senhora que foi primeira-dama até ano passado, ela disse que é perseguida porque Deus, por causa de Deus, eles são muito assim, seguem Deus, né? Querem tudo e o pessoal está perseguindo. A senhora que foi mulher do presidente. Não foi por causa das joias, foi por causa das joias, não. É porque eles querem fazer pela família. Tá jóia, então. Tá jóia. A gente vai dar um tempinho aqui. Voltamos no próximo bloco. Já, já. Madrugada fria e suave, um violão para acompanhar nesse mundo vão
me aconchego longe da multidão, menos concreto para não atrapalhar a paisagem. Estamos de volta com Roda de Mulheres, hoje recebendo as cunhãs e essa voz maravilhosa, Thalita Lois. O foco do podcast As Cunhãs é a política e por isso a gente vai continuar com este tema. Vamos mais política. Vamos mais política. Então, assim, existe um movimento de vários partidos, inclusive partidos de direita, de trazer as mulheres, né, para dentro da política. Como é que vocês enxergam isso? Olha, assim, a gente já até, principalmente no começo do podcast, a gente fez alguns episódios sobre isso, assim, para entender por que há poucas mulheres na política, por que é necessário que aumente a quantidade de mulheres na política. E uma das questões mais importantes, assim, toda pessoa, qualquer pessoa, é totalmente capaz de ser um ator político na esfera pública, e isso é muito importante. A gente tem um sistema representativo, democracia, a gente escolhe representantes, e é muito importante que todos os setores da sociedade sejam bem representados. E hoje tem uma distorção muito grande. Você tem ali uma maioria de homens, uma minoria de mulheres, e quando a gente pensa ainda em trans, pessoas negras, são minorias menores ainda, né? Só que a gente tem uma desigualdade aí de décadas, né? Então, as mulheres ficaram longe da política institucional por muito tempo, né? Não de podiam, séculos, né? Exatamente. É século. Então, não podiam se candidatar, não podiam votar. Então, até isso se estabelecer já foi difícil. Os partidos são estruturas muito machistas, assim, comandadas, a maioria absoluta dos partidos, inclusive de esquerda, são comandados por homens. Eles têm, né, chefias ali que é muito difícil de mexer nelas. Então, para uma mulher conseguir furar esse bloqueio, é difícil. Tem que ter tempo, tem que investir muito tempo. E a mulher, muitas vezes, o quê? Tá em casa, assim, tem que cuidar dos filhos, da casa, responsável por tudo, ainda trabalha. É um tempo que, às vezes, a mulher não tem. O homem tem problema de deixar o filho lá, né? A mulher tem mais essa dificuldade. E, para mudar isso, tem que ter investimento dos partidos políticos. Tem que ter, realmente, um investimento nisso. E que não seja um faz de conta, né? Exatamente. Porque essas Como cotas, a gente sabe, né? essas Essas cotas, a gente sabe, inclusive, existe processo. É só botam candidatas mulheres laranja. Isso. A gente sabe que tem mulher Tem que até não o sabe nem que era livro. candidata. Né? falando Ou sobre tem, isso. quando você vai olhar, tem 1, 2, meia dúzia de votos, somente para cumprir a cota, a lei, a legislação que existe. A gente sabe disso. E quando a Camila fala que nós, mulheres, ainda temos esse outro pilar, que é de cuidar da casa, você ainda é criticado por isso. A gente já entrevistou, a deputada Larissa, acho que ela falou uma vez, como é que você tem filho e fica na rua, papapá? Tu tá entendendo? Ainda tem esse outro Quem é que cuida do seu filho? Quem cuida do seu filho? Ainda tem isso que a gente tem que dar conta, dizer, não, eu Como se tenho você não rede fosse de uma apoio. boa mãe porque você trabalha fora, né? É lasca, rapaz. É difícil. É de lascar. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E a gente vê, infelizmente, isso, inclusive nos partidos de esquerda, não tem acontecido com a força que devia ter, né? De investimento para realmente ajudar, fazer com que mais mulheres se interessem e participem. E agora os partidos de direita estão fazendo isso. Estão realmente fazendo formação, né? Estão realmente fazendo muita propaganda, puxando. Mas vem na dando contramão de tudo que nós conquistamos, na verdade. Demais. Assim, todas as conquistas femininas, essas mulheres, elas estão vindo bater de frente. São as recatadas e do lar, né? É um Pois discurso de atração de mulheres que propaguem e perpetuem esse discurso de submissão, Um retrocesso, muitas vezes, né? Total. E, no caso da extrema-direita, né, principalmente, tem uma tentativa de ganhar um nicho que, querendo ou não, deu votos à esquerda, né? Deu votos ao Lula. O Bolsonaro não conseguiu ganhar entre as mulheres, né? Era muito mal visto. A questão da pandemia, as mães que perderam seus filhos, a questão da... Enfim, a forma como ele lidou com os problemas não foi bem visto pelas mulheres. E aí eles estão tentando reverter de algum modo. E aí a Michelle Bolsonaro é uma das, né, protagonistas dessa tentativa. Está toda fazendo evento aí com mulheres, tentando também trazer essa galera das igrejas, né, um discurso bem conservador, mais conservador. E está fazendo o papel deles, né, às vezes até com mais ímpeto e com mais competência do que a própria esquerda, diga-se de passagem.
Agora, eu já vi, Evelyn, gente, os partidos de direita chamando assim, venha para o partido tal, nem lembro mais qual seja, nem vou dizer, venha para o partido para você reforçar as conquistas, como se fosse um avanço, tá entendendo? E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. Mas o discurso, assim, primeiro na propaganda é esse. Venha para você conquistar, ter seu espaço. Parece o discurso da igreja, né? Que é o discurso da igreja evangélica, é aquele discurso de venha, que aí você vai conquistar um emprego novo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Aquela igreja evangélica de hoje, que é o que o pastor parece um coach, né? Dizendo que você vai vencer, vitória é sua, você vai ter dinheiro, você vai ter emprego, né? Porque é essa aí que eu nunca vi. Onde é que tinha escrito isso? Nas tábuas de Jacó. Nunca vi, mas... né? Sei lá onde é as tábuas de... Não é evangelho, né? As tábuas de Jacó. Um pouquinho anterior, né? Mas, de fato, não tinha, não. Realmente não tinha. Mas é só assim. Mas a gente tem que... É isso, acho que também acordar, porque não é porque teve todo o avanço das mulheres, como a gente conquistou o nosso espaço, estamos aí em todos os setores da sociedade, não é por isso que está tudo garantido. A gente Simone vem de conquistando, Beauvoir, a gente ter conquistado, né, e manter isso. Não está garantido, Não, a gente tem que tem que continuar estar em alerta sempre. Simone de Beauvoir já dizia exatamente isso, né? Que assim, apesar a gente nunca está garantido. Tá, não. Quando tiver um movimento, pode ter um movimento religioso, movimento econômico e político, os nossos direitos podem se perder com muita facilidade. Daqui para ali. É como está tendo essa discussão, né, do direito do casamento LGBT, né? Uma coisa que já foi conquistada. O casamento homoafetivo, ele já quer homoafetivo. Eles estão com a proposta aí, né? Algum daqueles da bancada evangélica, da Bíblia, ou bancada sei lá de quê. Então nunca está garantido, né? Nossos direitos, a gente tem que estar sempre atento e forte, né? E se fortalecendo, exatamente, é isso. É se fortalecer, assim, não achar que está bom, não achar que está suficiente, é avançar mais. E realmente ainda não está muito longe, inclusive. A todo momento, quantas mulheres são mortas, quantas mulheres são, assim, o feminicídio é uma realidade, as mulheres que têm que se calar ainda diante de toda a violência do machismo em várias áreas, ganham salários inferiores, tudo isso acontece ainda. Tudo isso acontece. A gente já entrevistou também, e aí não precisa nem entrevistar, a gente vê, me lembro, acho que foi a Augusta Brito dizendo que quando chegou na Assembleia, ninguém queria dar a ela um espaço, né, em alguma comissão tipo de justiça e orçamento, essas coisas não, queria só dar educação infantil, aquela infância, né? Infância e juventude, porque acha que aquele né? nosso rótulo mulher tem que cuidar, né? É só para cuidar. Para cuidar de criança ou de adolescente. Aí ela exigiu, ela disse que não fazia parte da comissão, porque também tem a divisão por partido, né? Partido tal faz parte de tal comissão, mas ela ia para as reuniões, todas as reuniões, de comissão de orçamento e justiça, por exemplo, de Constituição e Justiça. Está entendendo? Gente, o número ela de mulheres deputada, mas não tinha vez lá dentro também. Além de você lutar para entrar no parlamento, você ainda tem que lutar no parlamento para você ter um espaço que tenha voz. Então, o número de mulheres que estão nesses postos de poder é muito pequeno, né? Totalmente. A gente temos muito que avançar ainda nesse sentido. É impressionante que estamos em pleno século XXI, né? E a gente olha assim, que já fizemos, mas o que ainda tem muito que ser feito, né? A estrada é longa ainda. E ainda tem que dividir o espaço agora com as recatadas e do lar. Isso aí conta, né? Sei lá, tem 30 mulheres no parlamento, mas metade está falando essas besteiras. Mas faz parte também. Eu também não acho que seja assim, uma coisa para... era melhor não ter. Não, deixa ter. Eu acho que... Faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Mas eu acho que é um pouco... você para e pensa, como é que as mulheres, elas que estão ali, que querem ter voz, que querem... E elas estão lutando para não ter, para regredir, para... Não, porque elas não acham que isso é regressão. Né? Elas não acham que isso é regressão. Na hora que elas estão dizendo, não, a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que ser... A coisa que a gente, para nós, mais progressistas, achamos que é passado, para elas é o normal, minha filha. Tem muita questão do recalque também, né? A gente vê essa questão do recalque até com os homens. Como a mulher vem conquistando esse espaço dela e vem mostrando que tem competência para estar em todas as áreas, então
Tem homens que, peraí, não, vamos barrar isso aqui, porque sabe que vem as mulheres com toda a força e até tomam os lugares, né? Tem o recalque e tem o ranço ao feminismo, né? Uma distorção completa do que é o movimento feminista. Que seja feminismo. E se distorce por, assim, é arbitrário, é uma decisão mau-caratismo. É mau-caratismo. Ou talvez até falta de conhecimento mesmo, porque Coisa cultural, uma questão cultural. Tem gente que pode ser, mas acho que tem uma campanha mesmo que é consolidada de gente mau caráter que quer desqualificar o feminismo, criminalizar o feminismo. Acho que é isso. Isso aí tem orquestrado mesmo, tem orquestrado. Mas sabe, pessoas... tem conhecimento, sabe demais. Eu acho que quem orquestra e quem levanta esses movimentos são pessoas que realmente estão agindo de má fé. Mas as pessoas que acabam aderindo a isso, muitas vezes elas não têm... É porque o patriarcado é algo tão estrutural, né, tá tão dentro, naturaliza, está tão dentro da nossa cultura, a gente cresce achando que aquilo é a verdade, que aquilo é, né? Então, assim, quando você diz que não, aí coloca as feministas como mulheres vadias. Como a mulher que obriga as outras mulheres a ter cabelo no sovaco. O nível da discussão é esse. Né? Tem uma distorção. Você é feminista, você vai usar bigode e cabelo no sovaco. A visão que se propaga é essa. E extremo, né? Tudo é um extremismo. Para não ficar só também na crítica, né, a esses grupos mais conservadores, eu acho que nós, né, feministas, a gente tem que saber dialogar melhor. Talvez há de se fazer também uma autocrítica de como a gente vai chegar a esses grupos, né, que têm uma visão tão distorcida, né, por desconhecimento sobre o feminismo. Eu acho que a gente, às vezes, que está mais nesse campo à esquerda, a gente é refratário a conversar com alguns grupos, né? Há uma resistência a conversar com setores mais ligados à igreja evangélica mais conservadora, tem uma dificuldade no diálogo, de como chegar, de como né, conversar. Então, a gente precisa romper essas barreiras também, ultrapassar essas barreiras. É muito difícil. Porque dá uma preguiça. Eu vou dar um exemplo. Eu paciência não, que eu acho legal. Não, mas o que ela está falando é importante. É importantíssimo. Eu estou dizendo que eu não tenho essa evolução. Como eu falei, é um caminho longo. E olhe lá. Mas a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. Voltamos já já. De jasmim no cangote, doce perfume, aquele beijo de maçã. Uma vida pra viver, muita coisa pra esquecer, reconectar-se. Estamos de volta com essa bela voz de Thalita Luz. E aí, Tatá, como é que estão os trabalhos? Olá, gente, tudo bem? Tô na correria, né? Fazendo bastante trabalho, tocando com outras cantoras também. E aí eu lancei Juá, né? Lancei agora em final de julho. Que lançou aqui no programa já, sim, né? Sim. É linda essa música. Que é essa aqui que eu toquei agora, é um trechinho. E eu tinha, na última vez que eu vim, né, ela ainda não estava lançada. E agora ela já está em todas as plataformas digitais, né? Juá, Thalita Luz, vai lá conhecer. Uma música de resistência, que fala de resistência durante o período da pandemia, reconhecimento de si, né? Ela cantou um trechinho, vamos ouvir toda, né? Bora. Bora? Dá pra dar uma palhinha pra gente? Aroma de jasmim no cangote, doce perfume, aquele beijo de maçã. Uma vida pra viver, muita coisa pra esquecer, reconectar-se. E ouvir os sons do vento que carrega
vou descansar. Às vezes namoro com a lua, hoje verei o meu amor serena. E ouvi os sons do vento que carrega água pra lavar por dentro. E ouvi os sons do vento que carrega água pra lavar por dentro. Ah, se todo dia eu fosse como um Joá, Joá, Juazeiro, Juazeiro, Joá. Ah, se todo dia eu fosse como um Joá, Joá, Juazeiro, Juazeiro, Joá. Que delícia! Muito bom. Vou dar uma agulha igual elas. Mas ela tem uma voz belíssima. Lindo né? demais. Obrigada, gente. Não Tô faz nem- super, hiper rouca, assim. É, muito Não, show. imagina assim, tá rouca. Ah, E não Imagina faz se- esforço pra cantar nada, Não é? né? Abre a boca e vai saindo. Ai, Maria, eu E invejo. essa música é cheirosa, ela tem, ela, né, ela E aromas, provoca né? aromas. Adorei. Gostei É uma também. delícia. Escutem, Muito viu? bom. legal, legal. É, Tá bonito. A Thalita, ela faz parte também de um grupo chamado Manga Rosa, que é muito Sim. interessante. Eu ainda vou trazer novamente, já veio aqui no programa. É, tem que trazer também agora o Samba de Odé. É um grupo de samba, né? A gente faz Só de samba cunhã. raiz só Só de de Cunhã. Olha. E tá cada vez melhor, né? A gente vem num processo, né, recente, e aí a gente tá cada vez melhor, cada show melhor. E nós temos Ah, um muito movimento de cunhãs na música bem interessante, No não é, samba, Thalita? né? Certeza. Eu escutei, viu, o Sim. samba de Odé semana passada. Foi onde? Foi, no Serpentina. Ah, Fiz até a entendi. propaganda. Era eu que tava cantando. Oi. Ah, que Legal. maravilha, olha aí. Aí a agenda tá melhorando também, Samba de Odé, Manga Rosa, a gente vai investir aí pra tá entrando, tomara que dê certo entrar Mas no os Carnaval trabalhos de são sempre com Fortaleza. Manga Rosa ou você está fazendo mais individual? Eu faço bastante coisa, assim, eu pretendo, eu gosto dentro da, porque agora eu também tô tocando guitarra, Ah, então eu tenho acompanhado algumas cantoras, né, a Ale Eloy, a Erice agora também que tá voltando, que é uma cantora já de antiga. que tá Arice, conheço demais. Pois Maravilhosa. sim, ela lhe conhece, É. né? E ela tá esperando, aguardando o convite, viu? Pra Na vir hora que ela aqui. quiser, a casa que é sua, Arice. Pois é. E aí ela me chamou, a gente vai fazer um show no BNB. Né? E tô gostando muito de fazer essas trocas, né? Porque aí eu vou melhorando também como instrumentista. E aí faço meus shows solos, né? Eventos particulares, alguns barzinhos. Como é que tá o mercado aqui? Só tenho a agradecer ao universo, né? Tem semanas que eu tô com 7 shows, mas tem semana que eu também tô com 1. Mas sempre tem. E às vezes você sabe, chegar naquele momento que eu estou tão cansada, não tô conseguindo ir atrás de uma coisa, mas aí estão vindo atrás, assim, de mim. Eu tenho recebido vários convites. Isso tem Isso é me maravilhoso. fortalecido bastante, sabe? As plataformas aí ajudam nessa divulgação? Eu tenho que admitir que eu não sou muito das redes sociais, né? No dia que eu puder, eu vou pagar alguém para fazer isso para mim. Porque eu gosto muito daquela coisa de viver o real da coisa, né? Porque fora o trabalho, tem casa, tem várias outras funções. E dentro dessas funções, eu me cobro muito também na questão da criação, do estudo. E às vezes eu me afasto um tanto da rede social, não consigo estar sempre assídua. Então, acredito que os contatos que eu venho fazendo são mais presenciais, né? São contatos mais reais, mais ali nos locais que eu canto. E eu tô muito com aquela coisa assim, bateu muito em mim eu passei um pouco de tempo
depressiva, assim, aquela coisa de não saber o rumo das coisas, mas eu venho tirando isso e colocando para a arte e tentando, a cada show que eu vou fazendo, independente se tiver uma pessoa ou o que tiver, como se fosse o último da minha vida, e tentar passar aquela emoção, né? Passar a emoção, que eu venho percebido isso de show em show, né? Se eu for cantar e faço por fazer, não consigo. Mas a sua me música, conectar a às sua pessoas, voz, né, ela penetra mesmo, né? E assim, tem alma, tem... É justamente isso. Eu pensei que a Inês alma fosse falar que estava arrepiando. Não, mas tem mesmo. Eu achei lindo. Assim, o fato de você ser compositora, isso é espetacular. E eu acho que a gente aí amplia os aplausos aqui 1000 vezes, porque também precisamos disso, de consolidar esse espaço da mulher na área da composição. O meu marido é músico também, e ele compõe também, mas para homem é 1000 vezes mais fácil. Assim, no sentido assim, não que eles são mais criativos, não. É porque todo o mercado é a favor deles. A rede já está estabelecida. No começo eu penei muito, fogo. até pela questão, até já falei aqui, quando eu vim com a Tita, do assédio, né? Quando eu comecei a tocar, eu tinha uma parceira que a gente sempre tocava junto. Então, havia mulher na música, é promíscua. É difícil. Né? Nossa, então, imagina demais. já passei por tanta situação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu ocupei meu espaço aqui, já tenho esse respeito. Mas sofri muito. Sim. Muito. Não foi pouco. Olha, você se impor como mulher na sociedade é um trabalho bem complicado. Como é que estão as agendas? A agenda, né? Então, agora em setembro, eu tenho mais alguns eventos particulares, né? E em outubro também ainda estou fechando, ainda vai rolar as agendas, né? Mas eu vou estar com o Samba de Odé na Calçadinha, dia 16, agora de setembro. E acredito que seja isso. Estamos num processo de gravação também, aliás, de lançamento de uma música do Filosofia em Verso, que também é um projeto que eu quero trazer aqui. Com certeza. A gente vai estar lançando uma música, acredito que agora em outubro também, né? Para juntar o pessoal tá difícil, todo mundo tem muito corre, muita coisa, mas a gente vai fazer esse lançamento e essa música retrata muito essas questões. Esse grupo Filosofia em Verso trata muito essas questões políticas, sociais. Qual é a música? Se chama Baião Afro. Pode ouvir um pouquinho dela? Pode. Vamos lá. Me reconheço através do presente, passado, pretérito e futuro. Em tempos difíceis sento e faço uma prece. Peço pelo fim da ganância no mundo, pra correr vivo dentro de si, sem se corromper. O passado ficou para trás e o presente é aqui agora. Pretérito eu sei estou e o futuro a gente faz a história. Desenvolveu através de si um canto divinal. Não tente mais até que cumprir. Meu dever é até agora afinal. Se me impõe fortaleza e eu só quero acolher a mim mesmo, abraçando as cores da vida e me entorpecendo de sonho e de medo. Me reconheço através do presente, passado, pretérito e futuro. Em tempos difíceis sento e faço uma prece. Lindo! Delícia! Cabeça, não tem colinha nem nada. Essa eu não estava preparada, não. Viu? Nossa Senhora! Maravilhosa! Muito bom. Ó, quem quiser escutar Filosofia em Verso, a gente tem uma live show que a gente fez na pandemia, né? Através do recurso da Lei Aldir Blanc. Live show, Teatro da Vida, Filosofia em Verso. Tem lá 10 canções, né, gravadas ao vivo, lá na casa de Vovó Dedé. Massa. Tá lindo lá, tem Maravilha. bastante canções minhas e da Tita, né? Maravilha. Meninas, estamos terminando, infelizmente,
Mas agradecendo a participação de vocês, assim, muito orgulho, muita honra de ter vocês aqui. Sou fãzona de vocês, das 4. Mas antes de terminar, gostaria que vocês deixassem um recadinho final para quem está nos assistindo. Pode ser? Pode. Comece, Camila. Eu começo? Não, agradecer também. Assim, o convite foi incrível. A gente adora essa casa, a TVC, a gente ama muito. E foi especialmente muito bacana estar aqui no seu programa. Então, é um prazer enorme. Vou deixar aqui como recado, basicamente, assim, para quem não conhece o podcast, porque podcast parece uma coisa assim mais difícil, né? Coisa de jovem, mas não, é bem facinho, a gente está até no YouTube. Então, é só procurar As Cunhãs, né? Gera curiosidade, né? Vai lá ouvir o que a gente está falando, eu acho que é muito bacana. As Cunhãs, a gente está em todos os tocadores de podcast, está no YouTube, sai toda terça-feira um episódio novo, de mais ou menos 1 hora de duração, às vezes tem um pouquinho mais, 1h10. Às vezes tem algumas entrevistas, às vezes não tem entrevista, mas o assunto principal é política. E a gente fala de vários aspectos relacionados à política sempre. E, assim, você pode até discordar, mas no fim, assim, vai rir também. Então, assim, além de aprender e se informar, vai rir. Então, fica o convite. E é engraçado, nosso ouvinte, ele é bem dividido. A gente já tem pesquisa que a gente recebe, né? De um desses tocadores de podcast. É a metade homem, metade mulher, quase igual, né? É engraçado, homens e mulheres. Agora, muitos jovens. Coroal da minha idade, mulher, acho que só tem eu mesmo escutando. Meu marido. Não, tem a minha mãe. Mãe. Não, altamente assídua. Mas assim, o nosso público é jovem. Menina, é impressionante. Acho que vai até mais ou menos 40 e poucos anos, mas é na faixa de 20, 25, 30, impressionante. Tem, eu tô brincando também, tem um coroal que assiste, sabe? Mas é quando... outro ali, né? Um outro, né? Quando tem o podcast... Aí o pessoal, que podcast? De ódio, quando um colega nosso, jornalista, que podcast? Menina, a vontade de responder daquele jeito, você entendeu? Aí eu não digo, aí eu fico, podcast, sabe? Mas, realmente, é jovem. Aí quando a pessoa, mas mesmo que entra, se acostuma e gosta... E é maravilhoso, principalmente, pronto. A gente sai toda terça-feira de manhã, mas não é obrigado a se ouvir de manhã, pode ouvir de tarde, pode ouvir de noite, pode ouvir depois. Bom, é uma maravilha. Tá fica no lá. trânsito, tá arrumando a Aí como casa, a gente tá foi fazendo muito... coisa, né? A gente até já fez uns desenhos legais, o pessoal manda dizer como é que assiste, lavando louça, tomando banho. E você vê que não cai celular, né? Dentro da... lavando louça, tomando banho, fazendo faxina, umas coisas que eles vão andando na academia. Aí teve um que... e muita gente de fora, sabe? O cearense que mora fora, que fica se atualizando, e também gente que não é cearense que ouve a gente. Não é paulista. Demais. Mas demais. fica dizendo que conhece muito mais os políticos daqui do que os da terra deles mesmo, que acham bom ouvir a gente. Tem gosto para tudo. Maravilha. Não, quero só reforçar o agradecimento, né? E convidá-los também a conhecer o podcast. Obrigada, Lana. Thalita, prazer em conhecê-la. Já conhecia, né? Só não tinha feito o cara crachá. Mas é isso, Lana. Obrigada. E conte com a gente aqui nas próximas vezes. Pode chamar que a gente vem. Nós estamos agora tudo desinibida. Não tem mais vergonha não, né? Depois que ele foi pro YouTube, tem mais vergonha não, mentitinha. Né? Estão sem vergonha, né? Essa Sem vergonha. vergonha. Tudo sem vergonha. E você, Thalita? Quero agradecer novamente o convite, né? Adorei conhecer As Cunhãs. Vou ser ouvinte assídua. Oba! Com certeza eu gosto de podcast e estava atrás de um para ouvir, né? Pronto. Me atualizar. Acho que é isso, né? Foi muito bom estar aqui nesse momento, poder tocar Joá, poder falar novamente para as pessoas que já estão nas plataformas digitais. Escutem e sintam os aromas, né? Que ela tem a nos trazer. Vamos sentir, sim. Delícia, meninas. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um Roda de Mulheres, agradecendo a artista Nívia Castro, que está com seus quadros aqui em exposição, e também a Rosa Morena, que está com seu trabalho aqui em exposição. Vocês podem entrar em contato com as artistas pelas redes sociais. Nós ficamos por aqui agradecendo mais uma vez a sua audiência. Voltamos na próxima semana. Até lá. Se todo dia eu fosse como Joá, Joá, Juazeiro, Juazeiro, Joá. Se todo dia eu fosse como
lavar por dentro.